solitário. Opa! Então, temos ah, essa, esses componentes dessa solução, mas o foco aqui é a gente falar desse painel, né, que é o Illumio, tá bom? Bueno, antes de chegar lá, quem é a Oakmont Group, tá? A Oakmont é uma empresa já com mais de 25 anos de mercados, atuando aí com muita qualidade, com muita experiência, né? A gente tem certificações que nos provam isso, que nos mostram que estamos no caminho certo, né? Temos uma suíte de soluções de proteção para todas as camadas, para todos os segmentos, né, de proteção. A gente olha para isso de uma forma muito holística, a gente não está focado em um tipo de solução, a gente olha todo o ecossistema de proteção, a gente sabe que segurança da informação precisa ser feita em camadas, e é isso que a gente desenvolve com os nossos clientes, né? É nisso que a gente trabalha com eles. Falando da nossa parceria com o Ilume, hoje nós temos o maior time qualificado do Brasil. Provavelmente também teremos o mais alto nível profissional da América Latina, certificado também pela Illumio, no mais alto nível que a Illumio tem hoje de certificação. Então, estamos muito engajados junto com a Illumio, estamos trabalhando muito próximos deles. É, não somos um parceiro qualquer, estamos ali entre os maiores e melhores do Brasil. Tá? Ah, bom, e a Illumio? Bom, Illumio é, é uma empresa que hoje começou muito cedo, né? Começou em 2013, muito cedo não, né? Começou muito recente, né? Em 2013, e hoje já é líder do Forest para microsegmentação, né? Tem grandes clientes, ah, e ainda não tinha aqui nessa apresentação, mas nós já temos o caso da Microsoft. Hoje a Microsoft é um dos maiores clientes da Illumio, então toda a plataforma Azure, né, todo o background de Azure é microsegmentado com solução de Illumio. Então, ah, é uma empresa nova, é uma empresa gigante e é uma empresa também focada. Eles têm essa solução de microsegmentação, uma empresa que faz isso, faz muito bem feito. É, e nasceu com uma visão muito moderna, muito atualizada, né, dessa visão de microsegmentação. Bom, então, nessa visão de ambientes heterogêneos, né, é, a gente olha para essa mandala, para esse diagrama, para entender todo o potencial da ferramenta, tá? Então, a gente tem um core dele, né, uma plataforma, aonde eu já olho para data center com uma visão diferente, de cloud com uma visão diferente para endpoints, porque cada uma dessas áreas necessita e tem capacidades diferentes, né? Quando eu olho para endpoint, eu tenho usuários logando nessa máquina e usuários se movimentando. Então, essa microsegmentação tem que acompanhar esse usuário para onde ele for, para onde ele estiver logando, para o ambiente que ele estiver, né? Quando a gente fala de data center, para a gente é importante entender que aquele asset, aquele item, né, aquele componente ah, é estático e às vezes eu preciso descer a um nível de processo, microsegmentar o processo. Falar, esse processo pode falar com aquele cara lá.
né? Este, e não somente IP porta, como a gente faz comumente num firewall, né? E cloud tem outras visões, né? A gente tem não só máquinas virtuais, mas a gente tem serviços, né, rodando. Às vezes a gente tem o banco de dados sem ter uma máquina virtual, né, um PaaS como solução. Então, a gente pode se conectar na cloud, olhar para esse PaaS, entender com quem ele está conversando e criar regras permitindo essa comunicação, tá? Então, a gente vai para essa primeira camada, que é a de visibilidade. Então, a partir do momento que eu já starto o Illumio, começo a espalhar a instalação dele, né? Instalar os agentes, instalar os coletores, conectar eles à minha cloud, a primeira e a melhor resposta que a gente já tem, né, a visão, é o meu tráfego acontecendo dentro do meu ambiente. É a gente entendendo quem está conversando com quem, como isso está acontecendo. Às vezes a gente já tira muita sujeira do tapete, debaixo do tapete nesse momento, né? Vendo, por exemplo, a galera de desenvolvimento acessando o ambiente de produção, usando o ambiente de produção às vezes para teste. Então a gente já começa a ter uma ideia do que está acontecendo no nosso cenário, né? Tráfego, às vezes, entre filiais e matriz que não deveriam fluir, que deveriam estar estagnado, né? Isolado na filial e não está vindo para a matriz, às vezes consumindo links, consumindo recursos desnecessários, tá? E aí, então, com essa visibilidade do ambiente, a gente começa a criar as políticas. Eu começo a desenhar, e dizer isso sim, isso não, isso sim, isso não, né? Também é diferente de um faro, onde a gente cria-se as regras e beleza, o que não está explícito ali não está. A gente vai trabalhar com a visão do que está acontecendo no ambiente, né? A ideia maior é essa. Ah, o ambiente já está funcionando, a gente nunca consegue, a gente sempre vai colocar essa microsegmentação em um ambiente que já existe, que já está trabalhando. Então, a gente olha para aqueles tráfegos, entende eles e normaliza eles, né? Falar isso sim, isso não, isso daqui, vamos ver, vamos entender. E a gente pode fazer isso em diversas granularidades, né? É, daquilo que eu disse, a gente pode olhar desde o processo, a IP, a porta, a grupo de servidores, a localidades, a aplicações. Então, é muito interessante. A gente vai aprofundar bastante nessa parte de políticas, né? É, nos próximos slides. Mas o que que eu faço? O que que eu ganho com isso? E aí, assim, fazendo essa microsegmentação, o que que a gente tem com isso? Primeira coisa é contenção de ransomware, né? Então, a gente pode falar de, poxa, meu ambiente está sofrendo um ataque, né? Tá tendo um ransomware. Primeiro será que ele vai conseguir? Porque às vezes as comunicações já estão tão acertadas, né? Que ele não vai conseguir se espalhar pelo ambiente. E essa é a primeira ideia dele, né? Mas caso ele consiga, eu ainda posso isolar segmentos de rede, eu posso isolar dispositivos para que isso não contamine todo o restante da rede, né? Não contamine todo o meu ambiente. Mas, geralmente o que a gente vê é que esse ransomware já é contido já pelas próprias políticas, né? Ele vai tentar se espalhar lateralmente e não vai conseguir porque as políticas não vão deixar, né? O que que a minha aplicação X tem que falar com a aplicação Y? Não, mas quem tem que falar é meus clientes com essas aplicações. Então, nessa comunicação lateral, a gente já tem essa ah, esse controle e essa conexão barrada, né? Ah, a gente pode entender também isso de como é que está essa movimentação de cargas para a nuvem, né? É,
A gente aqui vai falar muito sobre, às vezes, endpoints ou premissas, mas tudo funciona também para essa questão eh, de nuvem, né? A gente trata isso tudo como uma mesma coisa. IT e OT também, então a gente começa a ver o que meu de IT conversa com o OT, o que que esses ambientes estão interagindo, o que que eu consigo trabalhar com esses itens, tá? É, proteção, né? A gente está falando de proteção, isso é o mais óbvio deles, né? Protegendo esses assets, protegendo esses ambientes. A resposta a incidente e recuperação, então, vai ser uma facilidade para a gente, a hora que eu tenho isso microsegmentado, isolar pedacinhos, tratar, responder, recuperar o ambiente e disponibilizar novamente, né? E Lume vai precisar fazer isso, ajudar muito nisso. Antigamente a gente via muita gente fazendo o quê? Ia lá e puxava, desconectava a internet, né? Isolava a empresa, desconectando ela da internet, limpa o ambiente, conecta de novo na internet e volta. Então, a ideia é que com o Illumio a gente não tenha mais essa necessidade. As atividades podem continuar acontecendo, né? A gente pode continuar operando, né? E aquela área isolada, aquilo lá sendo, a gente recuperando, trabalhando na recuperação, e a hora que voltar, volta, e todo o restante continua ainda, funcionando, né? Ah, Illumio também auxilia muito nessa questão de visualização e mapeamento de, vamos falar, de chamar isso de inventário, né? Essa questão do inventário, a gente não precisa ter 100% do meu ambiente coberto, né? Muitas vezes a gente precisa só ter um dos lados da comunicação. E eu vou ter aquilo como origem, né? Ver o origem, mesmo que ele não esteja microsegmentado, desde que ele não esteja é, dentro do ambiente, né? Eu consigo entender e ver, pô, o que aquele cara está fazendo, com quem que ele está conversando, como ele está conversando comigo. De tudo isso a gente está falando de redução de vulnerabilidade do ambiente. Fato, né? A hora que eu tenho as coisas travadas, a hora que o meu banco só conversa com o meu front-end, não conversa, não tem mais como meus usuários ao redor ter acesso a ele, então estou ali reduzindo a minha superfície de ataque, né? Não é todo mundo que está chegando no meu banco de dados, não é todo mundo que está chegando em todos os lugares. É, então, facilita muito a hora que você vê uma vulnerabilidade que surgiu, né, um zero day da vida, a gente começa a entender e ver se isso vai fazer realmente sentido e a criticidade que ela é dada lá fora, se ela tem a mesma criticidade interna, né? Às vezes a gente consegue entender que fala assim, cara, não. Essa vulnerabilidade aqui eu posso ter calma, paz, não preciso sair interrompendo o serviço, aplicando patch no desespero, para conter qualquer possibilidade de ataque, né? E a gente vai ver muito sobre separação de ambientes, né? Separação, isolar componentes, isolar ambientes, em camadas, né? A gente vai vendo isso em certas camadas que a gente vai determinando o que pode e o que não pode, né? A gente chama de fencing mesmo, de criar cercas virtuais ali para esses assets, tá? Bom, então, para essa solução funcionar, a gente tem entradas que são, de fato, né, os dispositivos, os usuários, as vulnerabilidades. Então, tudo isso a gente vai estar se utilizando dentro do Illumio, né? Então, para o meu endpoint, eu posso fazer a microsegmentação para um usuário específico, né? Ou para um departamento, para um grupo. Pô, o grupo
da contabilidade tem esses perfis de acesso. O grupo comercial tem outro perfil de acesso. Então, a gente vai ver quais são os usuários, aonde eles estão. A Illumio tem uma parte dele só dedicada, que é o Insights, que é só dedicada à parte de vulnerabilidade, olhar para o seu ambiente e falar assim, cara, o que está crítico no teu ambiente? Aonde você está vulnerável, né? Então, a gente vai falar mais um pouquinho disso também na parte de projeto, na parte de como isso pode nos ajudar a implementar e microsegmentar muito rapidamente o ambiente, torná-lo seguro, né? É, mas também é interessante falar das saídas dele. Nós podemos integrações desse cara, né, com o CIEM. Então, o CIEM está recebendo informações, está recebendo sinais desse ambiente e também reações de ferramentas de segurança podem ser feitas no próprio Illumio, né? Então, o meu antivírus que identificou um malware em uma estação pode mandar um sinal para o Illumio, né? E esse sinal falar, meu, trava aquela estação, né? Isola ela, contém ela. Então, ele serve, ele tem a possibilidade de a gente atuar com ele dessas duas maneiras, né? Fornecendo informações, dados, estatísticas do que está acontecendo nesse ambiente de microsegmentação, né? E também está recebendo conexões, recebendo informações, sinais que dizem para ele alguma questão de, principalmente quanto a isolamento, né? Quanto à contenção de ambiente, tá? De forma também automatizada. Ok? É, como isso tudo acontece, né? Vamos mergulhar um pouquinho e entender como que o Illumio ah, faz isso acontecer dentro do ambiente, né? Então, a gente tem dois componentes, né? A gente chama de PCE, que é o cérebro, né, da microsegmentação, que é de fato o painel que a gente está vendo, né? E a gente tem o VEM, que é o Virtual Enforcement Node, que está na ponta, né? Que está rodando ah, nos ambientes para a gente poder comunicar, né? Entre o PCE e esses componentes. No caso de alguns casos, né? Como por exemplo o cloud, a gente não tem um agente rodando na cloud, a gente não precisa disso, né? É o próprio PCE se conectando na cloud, e tratando ela, né? Esse fluxo de baixo aqui, né? As instruções ou as informações sendo enviadas para o ambiente, né? E esse ambiente informando para a gente o que está acontecendo nele, os fluxos, os status do agente, né? Então, a gente tem o trabalho de implantação, de instalar e conectar esses ambientes com o PCE, né? PCE é geralmente SaaS, é uma plataforma web, né? Roda na nuvem e não tem ninguém intermediário, não tem nenhum agregador, não tem nenhum componente aqui no meio do caminho. São todos o agentezinho que está rodando na máquina do usuário, o agente que está rodando no servidor, né, de aplicação, no servidor de banco de dados, ou a própria Azure conversando lá diretamente com o PCL. Então, a gente vai ver todos esses carinhas tendo uma conexão segura, tendo uma porta 443, falando com o meu PCE, e ele entendendo e vendo o que está acontecendo no ambiente. Então, se alguém for numa máquina de usuário e tentar fazer uma informação, burlar ele, tentar fazer um tampering, né? Tentar
fazer um bypass nesse agente, ele vai, né, reportar para o PCE, e aí o PCE vai poder ter aquela comunicação, integrações com o CIEM, a gente pode ter esse alerta. Toda essa camada, esse agente, ele é seguro para que evitar qualquer tipo de bypass, qualquer tipo de desativar ele, né? Ah, e um grande ponto também é que ele é um agente muito leve, ele é um agente muito simplório, né? Porque ele utiliza do faro do sistema operacional. Ele se utiliza do faro que já tem, né? Que os sistemas operacionais hoje já tem esse sistema operacional, já tem uma plataforma de firewall embutida, e nada mais é do que esse agente está gerenciando esse firewall do sistema operacional, né? No Linux a gente conhece muito como o IP Tables, né? E no Windows, que é o Windows Filtering Platform, né? Que é o famoso firewall do Windows, que não deixa a gente fazer muita coisa, que todo mundo costuma ir lá e já desativar para não ter dor de cabeça. E então, Illumio, ele não se coloca como um driver, ele não se insere no kernel dessa máquina, né? Ele somente começa a gerenciar essa ferramenta de firewall que já é existente no sistema operacional, tá? Mas em casos, por exemplo, de OT, em casos de OT, a gente tem um terceiro componentezinho, que é um coletor, né? Esse coletor vai estar coletando flows de rede, né? Então, não é nem espelhar tráfego, a gente pega NetFlow, e similares, coleta eles e entrega para o PCE, né? E essas instruções também podem ser ações no switch, de criar ACLs, de criar de criar políticas de acesso nesses equipamentos, nesses firewalls, né? Para permitir e bloquear tráfego. Às vezes a gente também nem precisa, muitas vezes a gente entenda que, né, eu não preciso ter os dois lados, a origem e o destino com a gente, para eu ter microsegmentação. Se às vezes só um lado tiver, e aquela origem, ela vai tentar falar com aquele destino e não vai conseguir. Então, às vezes a gente pode começar um projeto de microsegmentação sem pensar em 100% do meu ambiente, né? A gente olha às vezes isso daqui e fala assim, poxa, tem que botar em tudo? Então, não. Às vezes a gente pode começar pensando em data center, pensando em alguma parte aqui, aonde eu coloco isso. E os meus usuários, de certa forma, não vão ser permitidos, ou vão ser permitidos, né, conforme as minhas regras, que já estão no data center. Então, eu posso fazer as coisas. Quando a gente tem os dois lados com a segmentação, microsegmentação, a regra é criada dos dois lados. A regra é criada tanto da origem quanto no destino, permitindo aquele tráfego, tá? É, e a gente tem, então, a questão de label, né? A gente etiqueta esses caras, né? A gente vai criando etiquetinhas para eles e vai colocando etiquetas, pelo menos em quatro dimensões. A gente costuma trabalhar pelo menos em quatro dimensões, né? Localidade. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso daí um pouquinho mais para frente, mas é localidade, ambiente, né? Produção, desenvolvimento, a aplicação e o papel daquele servidor dentro daquela aplicação, tá? Então, com essas políticas, com esses labels, eu crio as políticas em cima delas, né? E, e isso vai para o PCE. O PCE processa isso, e transforma isso em instruções para esses carinhas, né? Então, a gente vai ver regras sendo criadas, excluídas, lá na estação, de acordo com o que tiver dentro do PCE. Ah, isso é muito rápido, não é algo que a gente está vendo, não tem um delay muito grande entre apliquei uma policy aqui e ele entregar isso.
para esses carinhas, né? É, um tempo máximo aí, a gente pode falar de 5 minutos, tá? Mas os fluxos, esses dados, a gente está coletando, a gente está vendo, a gente está recebendo ele minuto a minuto. Então, a carga do agente dentro do servidor, né, é muito pequena. A gente praticamente desconsiderável. A gente não tem ah, um requisito mínimo de hardware, a gente não tem muito um peso, né? Não, os servidores acaba não, a gente tem implantado e o ambiente como um todo não recebe uma carga maior de processamento. A gente não vê isso acontecendo por conta disso já estar no kernel do servidor, disso já está embutido lá. Um outro diferencial também é que como isso não é um driver, não precisa de um reboot para atualização, não precisa de um reboot para instalação, não precisa de um reboot para remoção. Isso tudo acontece, essas instalações acontecem de uma forma muito tranquila no ambiente, sem muitos impactos, tá? Ah, uma outro detalhezinho rapidamente que eu estava esquecendo é que o agente tem modos de trabalho, né? O agente, quando instalado, a gente preferencialmente, né, deixa ele em um modo adormecido, aonde eu vou aqui no meu PCE e vou observar se esse cara está se comunicando, se todos os pré-requisitos, né, daquele sistema operacional estão atendidos para que ele possa, né, para que o próprio agente possa gerenciar o firewall. Ou seja, se tem o firewall ativo, né, se não tem uma GPO falando que só determinados processos, só determinados usuários podem gerenciar, que acabam excluindo o agente, é, ou mesmo ah, que tenha outra aplicação, um outro sistema gerenciando aquele faro, né? E aí a pergunta, poxa, mas eu tenho, né? Tivemos casos, por exemplo, como o Kubernetes, que gerencia o faro. Dá para coexistir? Sim, é possível ainda assim a coexistência de dois sistemas gerenciando o faro do Windows. Então a gente faz isso, aí vira ele para um modo que pode ser seletivo, ou seja, eu não tenho o bloqueio, né, um bloqueio geral. Eu vou vendo o que está acontecendo e vou falando e vou explicitando o que tem que ser negado no meu ambiente. Ou eu posso trabalhar com modo forçado, ou seja, tudo aquilo que não está permitido vai ser bloqueado, né? Aquilo que não está lido, literalizado, né? Escrito lá como autorizado, vai ser bloqueado. Então, a gente tem possibilidade de trabalhar com agentes de formas diferentes. E isso garante que o impacto no ambiente é zero, né? A gente consegue trabalhar muito tranquilo num projeto, aonde a gente está olhando para aquilo que está acontecendo, está entendendo, está criando políticas, está virando as chavezinhas dos componentes, ativando ele, né? Aumentando o nível de bloqueio deles de forma muito calma, muito tranquila e tendo essa garantia, essa certeza de que não traremos impacto. Vale a pena falar sobre essa abrangência, né, do que a gente chama de workloads, que são de serviços, né, de componentes ah, que são atendidos pela solução, tá? Então, a gente consegue desde mainframes, passando por servidores físicos, para a parte de virtualização, os endpoints, né? É, a parte de container e a parte de agentless, que são cloud e outras IaaS e PaaS também, né? Ah, cada uma dessas soluções a gente
a gente atua com agentes específicos, né? A gente tem um agente para Kubernetes, para a parte de containers, né? Para Docker. Então, a gente consegue não só olhar a máquina, mas a gente consegue olhar dentro dos containers a comunicação que está acontecendo entre eles e microsegmentar containers. A gente consegue olhar para a cloud, olhar os serviços que você tem na cloud, as plataformas, e olhar a comunicação entre esses caras, olhar, às vezes, quem está na cloud falando com o container, quem está falando talvez com o meu data center, né? Ou que está falando com o meu OT. E a gente tem a parte também que a gente falou IP, a gente pode pensar que a gente consegue ter a capacidade de microsegmentar e criar regras para determinar, né, para domesticar esse tráfego do ambiente, certo? Bom, é, a gente tem uma facilidade muito grande de. Deixa eu ver meu tempo aqui, 11:40, beleza. A gente tem uma facilidade muito grande de observar o ambiente e de microsegmentá-lo através de labels. E eu gosto dessa ideia de que essas labels, elas trabalham em camadas, né? E essas camadas, elas podem também ter visões dentro da plataforma de forma também alteradas, tá? Mas eu vou pegando o meu workload, eu vou pegando o meu dispositivo e vou colocando etiquetas nele. E a partir da hora que eu for colocando essas etiquetas, as minhas políticas que já estão definidas em cima dessas etiquetas já vão começar a abraçar aquele dispositivo. E aí, assim, se aquele cara tá lá, né? Se o agente está em modo de bloqueio, então eu vou colocando as labels e o tráfego já vai sendo permitido ou bloqueado, né? Então, se não, se a gente está em modo de visibilidade somente, eu já vou começando a ver quais tráfegos seriam bloqueados, quais tráfegos seriam permitidos, e aí eu consigo dar um foco e falar assim, cara, mas esse cara aqui tem alguns tráfegos aqui ah, que deveriam ser permitidos. Então, eu vou lá, ajusto as regras, coloco elas e a hora que eu viro a chave para bloqueio, tá? Então, basicamente, eu trabalho com quatro dimensões, é o que dá mais certinho, é o que funciona. E o primeiro delas é a localidade, né? Então, minha localidade pode ser um data center, eu posso falar que minha localidade é o Azure, pode falar que é Curitiba, que é uma fábrica, o nome da unidade. Ah, a gente tenta como localidade algo que dê a visão física, né? A parte de ambiente, então a gente chama de desenvolvimento, produção, homologação, teste, QA. Então, a gente pode dar nomes para os ambientes que a gente desejar, e dele a gente, ah, e desses ambientes a gente consegue visualizar o que está conversando entre ambientes, entre localidades, conforme a gente vai montando o mapa que a gente quer ver a coisa e facilidade e ter uma facilidade para segmentar, para isolar aquilo, tá? Aplicações e função, né? Então, eu tenho, por exemplo, a minha função de ERP, eu tenho meu aplicação, ERP, e aí dentro dela ela é composto por um servidor que faz o banco de dados, um servidor que faz o file server, um outro que faz o back-end, o front-end. Então, eu vou dando função para esses caras e colocando essas etiquetas. A gente pode criar outras dimensões, não é limitado a essas quatro. Essas quatro são as básicas do ambiente. A gente pode falar, não, cara, eu quero a frente de missão, o departamento, o time responsável.
a gente pode ir colocando isso, criticidade, né? E que a gente tem três finalidades, né? Ou segmentar, então eu vou criar regras em cima dessas labels, né? Ou eu vou ah, gerar relatórios, gerar informações, né? Para ver o que está acontecendo no meu ambiente, ou também gerenciar a administração, né? Pô, se uma localidade, se são times de TI isolados em cada localidade, eu posso, então, dar permissões para usuários administrarem aquela localidade e não vão administrar a microsegmentação de outra localidade. Tá? Ah, e aí a gente fala assim, poxa, mas parece muito complexo, parece muito difícil, e como é que eu ponho isso para rodar dentro do meu ambiente, né? A gente tem uma metodologia de implantação que basicamente a gente tem um ambiente microsegmentado em 65 dias, né? Isso falando de 65 dias num padrão que a gente acha coeso, mas tudo depende também da conversa, da capacidade do cliente e da necessidade também. Dá para espremer isso, dá para espremer isso, dá para expandir. Mas 65 dias é um prazo bacana, plausível para a gente ter um ambiente microsegmentado, né? E aí, falando, a primeira semana a gente recebe, é, a gente precisa muito receber subsídios e informações do cliente para poder andar bem. Então, a gente pede muito sobre inventário das máquinas, políticas de acesso, acessos de contingência, é, definição dessa parte de como vão ser os agentes espalhados, tá? Então a gente tem que coletar todas essas informações para a hora que eu ver o tráfego acontecendo, eu já olhar se aquilo está de acordo com a política. Eu já olhar se aquilo, qual a etiqueta que eu vou colocar para aquele endpoint, porque eu já tenho um inventário, né? Eu sei que aquele cara faz o que ele deveria estar fazendo e como ele deveria estar posicionado, né? Então a gente começa com os agentes em modo idle, né, em modo adormecido, e aí então a gente faz essa instalação em 30 dias dos agentes, a gente faz a conexão de todo mundo para o PCE em 30 dias, e nesses 30 dias a gente está fazendo também em paralelo, enquanto está instalando os agentes, a gente está fazendo essa configuração da gerência e já olhando para essas políticas, já criando as regras, definindo os tráfegos. A gente está fazendo as conexões com CIEM, a gente está fazendo conexão com Sower, a gente está fazendo integração com AD, tudo isso. E a gente já começa em 30 dias a já ter um ambiente com políticas, né, já de acesso e, e já uma visão muito bacana do ambiente. E aí a gente vira o agente para modo seletivo, né? Esse modo seletivo, então, eu vou começar a definir o que não. Eu vou vendo coisas erradas no meu ambiente, vou falando não, isso não, isso não, e vamos ajustando isso com os usuários, né? Eu já vou lá falando com a equipe de desenvolvimento, falar, galera, vocês não podem mais acessar o banco de dados de produção. Vocês só podem acessar o banco de dados de desenvolvimento, né? E a gente vai tratando isso e vai mudando essa cultura e vai ajustando isso, fazendo bloqueios específicos. E a gente divide em 4 semanas para a gente poder, olhando esses tráfegos e refinando, e refinando, e refinando, até que na quarta semana, que a gente completou um mês, a gente tem um full enforcement. E aí a gente tem um ambiente microsegmentado 100%, né? E, bom, beleza. Passando esse projeto, a gente entra no dia a dia, né? Então a gente tem que falar de novos workloads. Novos workloads, eles podem entrar como abertos, né? Ou seja, permite tudo e depois eu vou fechando. Ou ele pode entrar com tudo travado, a imagem padrão dele, né? É tudo travado e eu vou definindo o que vai ser permitido naquele workload novo, né? Novos serviços também que vão surgindo, né? A gente
não vai adianta o cara subir lá um banco de dados que ele vai começar a funcionar. Vai depender agora de uma gestão de serviços de uma gestão de mudanças, aonde a gente cria política, aplica e aquele serviço está funcionando, né? E no dia a dia, a gente está fazendo sempre o nosso PDCA, olhando para essa microsegmentação, olhando o que precisa, o que pode ser ainda mais microsegmentado, que pode ser ainda mais isolado, que o fluxo que a gente pode dar mais foco ainda, para a gente criar ainda mais critério, criar mais detalhamento para esse tráfego acontecer, tá? Então a gente vê que é uma mudança de cabeça, uma mudança de comportamento dentro da empresa para essas, principalmente para novos serviços e novos workloads que entram no ambiente, tá? A gente tem que estar pensando com o time, a gente tem que estar lá junto, ok? Bom, e aí, o que eu tinha para falar é isso. É, Se alguém tiver alguma dúvida aí, vai colocando no chat. Eu queria passar agora a palavra para o Cadu. Carlos Eduardo, que ele é do grupo GPA, né? Do time de segurança de informação lá. Também ele tem um grupo, é melhor ele se apresentar aí, ele falar sobre onde ele está envolvido e como ele está envolvido com segurança e com o Illumio aí. Cadu, tá contigo. Olá, Zanata. Obrigado, pessoal. Bom dia ainda, né? Boa tarde, né? É um prazer aqui, obrigado pela oportunidade. Deixa eu contar um pouquinho do meu caso de uso. Sou conhecido aqui como Cadu, tá? Meu nome é Carlos Eduardo. Eu sou gerente de segurança da informação, CISO aqui do GPA. Vou contar um pouquinho da minha estratégia aqui, como é que a gente abordou aqui o time da Ilume, o pessoal da Okmon. A gente adquiriu aqui algumas licenças. A gente começou a fazer um estudo em si. Eu também sou professor de pós-graduação na FIAP e de defesa cibernética aqui, e a gente já estava fazendo um trabalho com microsegmentação. A gente já tinha aqui também uma solução em si de microsegmentação interna, né, que já estava em si bem madura dentro do nosso ambiente aqui, mas a gente precisava dar uma melhorada nisso também. A gente queria expandir aqui nossos processos de monitoramento e precisava ali trabalhar uma redução de custo. Então a gente conseguiu em si uma parceria com a Illumio, qual a gente acabou substituindo aqui a nossa solução atual e implementando a Illumio, mas a gente fez um teste antes, a gente fez um POC aqui, né? Eu acho que o Zanata lembra disso. A gente ficou aqui aproximadamente uns 45 dias, mais ou menos, testando a solução. Selecionamos assim um pool de máquinas importante, tudo nuvem, quanto legado. Acho que foi uma preocupação muito grande que a gente teve naquele primeiro momento. E deu muito certo, né? Então a gente fez um trabalho ali de 45 dias e como o próprio Zanata falou aqui, você não precisa virar tudo. A gente fez ali uma seleção, pegamos um pool de máquinas, fizemos um trabalho de testar essa solução e entender como é que ela ia se comportar. A implementação foi realmente muito simples, não impactou em nada no meu rollout aqui. A gente conseguiu testar, colocou, fez as microsegmentações, ajustou, conseguimos fazer o Zero Trust aqui entre as máquinas que a gente tinha. Nesse determinado momento, a gente deixou ele como idle, aprendemos sobre essas máquinas, depois fizemos a virada de bloqueios para esse pool de máquinas pequeno que a gente tinha. Com este cenário, a gente acabou tendo uma visualização melhor aqui, implementamos as regras, testamos até algumas coisas referentes à integração com o nosso CIEM, a gente tem um CIEM aqui interno, né, e uma orquestração que a gente faz aqui, uma aplicação de inteligência artificial para que ele consiga responder a incidentes críticos. A gente está fazendo um trabalho de classificação com isso. Após saber que tudo isso deu certo, a gente acabou fechando com eles a parceria aqui e fizemos a virada do rollout das outras máquinas, né? Então a gente olhou para um ambiente mais crítico que a gente tinha,
algumas máquinas, porque a gente também tem um ambiente misto aqui entre cloud e on-premise, e a gente fez a implementação aqui em algumas máquinas, tanto do on-premise quanto um cloud. E o comportamento tem sido excelente para nós, tá? Melhorou muito a visibilidade. Nesse momento a gente está terminando de fazer algumas integrações, apesar dele ter uma console bem robusta aqui, com mapa, com direcionamento, você consegue entender qual que foi a máquina que originou o ataque, por exemplo, de onde vem a determinada segmentação da rede. Então funcionou de uma forma bem consistente, tá? Esse foi o nosso caso de uso aqui e a gente está bem feliz aqui com a solução, tá? São alguns ganhos para nós. Se alguém tiver dúvida aí, quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Ah, tá, devolvo aí para você, tá, querido? Deixa eu sair do modo aqui. Legal. O Cadu, e impacto zero, né, no ambiente, né, cara? A gente instalou Zero. em servidores antigos, né, em AIX, Windows Esses eu acho que foi o que 2008. a gente ficou mais preocupado ali, foi esses casos. A gente instalou em 2003, AIX, teve bastante Linux que a gente fez a implementação. O negócio funcionou, foi bem bacana, tá? Legal. É, e Eu também, acho que tem uma pergunta ali, vamos dar uma olhada ali. O GPA Pão de Açúcar aplicaram. Na verdade, a gente não precisou aplicar na frente de loja. Nesse caso, eu preferi não colocar na frente de loja, tá? Eu coloquei no servidor Score, tá? Onde que é mais crítico para mim, onde controla as lojas. As frentes de caixa eu não precisei colocar. Quem perguntou, acho que foi a Priscila, né, Priscila? Acredito que eu tenha respondido aqui. Não sei se podem abrir o microfone aí, mas se puder, fiquem tranquilo aí, abrir e fazer a pergunta, tá? eu acho que o pessoal fica com o microfone travadinho, mas A tem a Foltares parte aqui. deve ter, acho que a parte de chat ou de perguntas, de mensagens, que acho que eles conseguem A Foltares fazer. Guedes ali, que eu acho que fez. QIA, aqui, isso, tem a parte de question and answer. Não é no chat, tá? Tem um QIA aí de questões e perguntas, ah, pra gente. Tem outra pergunta aí. Como é que foi a transição, Carlos, É, das eu não ferramentas, né? precisei. Na verdade, assim, como a gente já tem uma determinada experiência aqui com microsegmentação, a gente não precisou fazer a transição, não, tá? A gente fez uma POC num pool de máquinas, no qual eu já tinha ali uma solução funcionando, e funciona os dois agentes, tá? Até porque eu implementei em uma das máquinas que tinha o agente da solução anterior e o agente da Illumio. Não tive nenhum impacto em nenhum dos dois. É óbvio que a gente está falando aqui de regras, né? Então, de firewall. Então, é importante que você tenha ali as portas padrão do Illumio direcionado e apontado para você não ter nenhum impacto. E é isso que eu fiz. Então, a gente abriu algumas chains aqui, fizemos essa transição, atuamos com um POC de 45 dias aqui, foi muito bem. E depois desse processo, ao fim do contrato da solução antiga que eu tinha, eu fiz uma virada, e aí, conforme eu fui instalando os agentes novos do Ilume, eu já fui desinstalando da solução anterior. E deu muito certo, assim, ó, 100% de pacto zero. O Thales também mandou outra pergunta aqui. Qual foi o maior motivador da mudança da mudança, né, de microsegmentação? Foi preço, desempenho, facilidade de gerenciamento? Qual que foi o que Foi trouxe? suporte e preço. Suporte e preço. E aqui a avaliação que eu fiz era para entender, porque eu também não conhecia o time da Ilume, não conhecia a solução, e aí eu queria entender o quanto equivalente era a solução mais madura que eu já tinha aqui. E ela bateu 100% assim, é, 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 o atendimento da solução anterior que eu tinha. Mais uma pergunta do Dantas.
Como foi a expectativa de vocês quanto ao monitoramento diário dos eventos? Então, aí eu volto, né, no aspecto, como a gente já tinha ali uma vivência em microsegmentação, e a gente já sabia mais ou menos a volumetria de log, para a gente não foi assustador, né? Foi equivalente ao que a gente já tinha ali. A gente até ativou umas features novas ali de mapeamento que funcionou muito bem. Então, assim, o log, a própria ferramenta faz o armazenamento. Eu só pego logs, por exemplo, a nossa estratégia aqui é de o orquestrador filtrar esses logs para mim e só armazenar e orquestrar alertas do que é incidente de segurança, o que a gente entende que pode ser um risco ou uma ameaça em si para a nossa infraestrutura. Mais uma pergunta. Foi preciso refazer as políticas de microsegmentação ou foi preciso Pois, aproveitar e exportar as informações da não, solução antiga para a nova da não Illumin? deu, não deu, isso não deu. Isso a gente teve que fazer na mão mesmo, entendeu? Isso ainda tem É, algumas que a gente ainda está construindo, né? a gente não existe de fato uma forma automatizada, né, para a gente fazer essa migração. Foi o papel da Oakmon nesse caso de olhar para as políticas lá E e reconstruir, né? trazer elas Até porque para as esse interfaces universo. eram diferentes, o formato era diferente, até a exportação também poderia gerar alguns problemas. Então, para não correr esse risco, a gente, sendo muito honesto, a gente nem tentou exportar, tá? A gente, na verdade, já começou a recriar na mão mesmo, mas fazendo um depara de uma para outra. É isso aí. Mais perguntas, gente? Pode perguntar aí, gente, tranquilo. Essas dúvidas que vocês estão tendo, tudo eu tive quando eu comecei, quando eu fui fazer a virada. Primeira nós não respondemos? Qual? Primeiro vocês não responderam. Deixa eu colocar primeiro. Do juiz da frente, qual foi a É, transição? o que eu estou vendo como primeiro aqui era se a gente aplicou no varejo na frente de loja. Eu entendo que é a frente de caixa. Se foi isso, nós respondemos sim, nós não aplicamos na frente de loja. Vocês montaram dashboards para analisar os eventos mais interessantes? Eu entendi. Pergunta novamente, por favor. Se vocês montaram dashboards para visualizar os eventos mais interessantes. Não, na verdade a gente já fez essa automatização diretamente no nosso SOC. Então, tudo que é evento que chega que a gente entende como crítico, a gente acaba ali recebendo alertas, tá? Mas a gente fez um mapeamento. É importante dizer que a gente fez um mapeamento de todos os eventos que aconteceu. Todos os eventos que vinham da nossa rede ali, a gente tracionava isso, fazia uma leitura tete a tete ali para ver que estava realmente chegando, estava trigando as regras e o que a gente estava recebendo ali, até para poder avaliar o que é um incidente e o que não é, né? Ah, Ô Carlos, agora a dúvida é minha mesmo. Você, quem tem permissão hoje para acessar a plataforma do Lumio dentro do GPA, né? E com quais papéis essas pessoas têm acesso? Tá? Na verdade, os meus acessos ali é só o meu time de SOC que tem, tá? Então, o meu pessoal operacional do meu SOC aqui, meu coordenador e o meu especialista que atuam diretamente na Illumio aqui na plataforma da Illumio, fazendo a administração disso. Tá? E eu também tenho uma parte de terceiro, porque uma parte do meu SOC é terceirizada e outra parte é internalizada, né? E eu tenho uma integração que é feita pelo meu time de terceiros aqui, e o especialista de lá também tem acesso a de mim para fazer essa integração, tá? Legal.
Mas a integração está em andamento aqui. Uma parte já está funcionando, outra parte não. Até porque eu preciso virar sempre os casos de uso dentro do meu SOC e do meu CIEM para que a gente receba as informações. De bola. Ah, legal. Acho que é isso, pessoas. Chegamos aí ao meio-dia. Se alguém nem tiver mais nenhuma pergunta, vamos encerrando por aqui. É, Cadu, obrigado, cara, pela presença, mano. Foi muito legal. Uma boa Obrigado a vocês, conversa. pessoal. Obrigado a É, todos, ao time da Ilume, da Okimon aí. Tá? Foi super importante aí também a nossa virada aqui. Eu acabei vindo aqui dar o meu testemunho aqui, no meu caso de uso aqui, como é que a gente aplicou e qual foi a estratégia de segurança. é isso aí. Tá aqui meus contatos também na tela para quem precisar. Entre em contato. Estamos aqui para ajudar. Obrigado. Uma boa tarde para todo mundo. Valeu, Cadu. Pessoal, boa tarde, até mais, tchau, tchau.